Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Felipe Soares. Deixa eu trazer Felipe para a tela. Oi, Felipe. E aí, galera, tudo bom? Tudo massa, cara. É isso aí. Tempão, né? Tempão que a gente não se vê, se falando agora. Muito tempo que a gente não se vê. Mas vê, eu não faço a linha Pedro Bial, eu não sei apresentar as pessoas direito, escrever textos que vão deixar todos emocionados. Eu estou muito mais próximo de uma Hebe Camargo ou de uma Dercy Gonçalves, alguma coisa assim. Aí eu vou deixar tu se apresentar, porque tu, melhor do que ninguém, vai conseguir contar a tua história pro pessoal. Pode ser? Pode ser, tranquilo. E esse modo Web Camargo funciona pra mim também, tá tranquilo. Tá tranquilo? Massa. Tá tranquilo. Tá contigo a bola, vai lá. Vamos lá, é muito difícil me apresentar, porque eu já passei por tanta coisa como designer. Então eu vou tentar sintetizar aqui quem é Felipe hoje em dia, né? Então, meu nome é Felipe Soares. No trabalho, o povo me chama de Felipe, porque a gente já tem outro Felipe por lá. E fora do trabalho, a galera me chama de Lipe, então dificilmente as pessoas vão se referenciar a mim como Felipe, mas esse sou eu hoje em dia. Eu me formei na ESO, com Caparica, em 2011, então tem aí 9 anos já, né? E desde então eu venho trabalhando com design. Nesse meio tempo eu já passei por design gráfico, minha formação é design gráfico. Trabalhei na MUS, não sei se vocês já conhecem, mas a MUS na época era uma empresa bem reconhecida aqui em Recife. E a partir dali eu cresci, fui para outras áreas também, trabalhei em agência de propaganda na RGA na época e depois virou Black Ninja. E hoje em dia eu sou um designer de interação, então hoje em dia eu trabalho na Guava Software, que é uma empresa daqui de Recife, que tem clientes fora do Brasil, tem clientes aqui também. E basicamente eu sou um designer generalista hoje em dia, que faz desde pesquisa com usuários, levantar requisitos, faço protótipos também, e por incrível que pareça, eu também programo, então eu faço front-end quando realmente precisa. Então eu sou esse designer, eu sou bem versátil hoje em dia e eu gosto muito de fazer o que eu faço. E em paralelo, eu tenho uma vida eu tenho uma vida paralela como designer, onde eu trabalho com branding também. Então quando eu largo do meu emprego, quando eu termino de fazer os softwares e os sistemas que eu faço, eu vou fazer branding, então eu faço muito freelancer de marca, até de motion design também, que eu curto bastante. Então esse é Felipe hoje em dia. Massa, Felipe. Como eu disse, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Não é não? Pois é. Agora, vê só, vou começar já danado com as perguntas que a gente tem aqui para te fazer, tá certo? Tá, manda brasa, tamo aí. Vamos lá. Primeira pergunta Felipe, me diz como é que era antes de estourar o fim do mundo e agora que o mundo começou a se acabar de vez, a tua rotina de trabalho. Tá. A minha empresa, somos 5 designers, né? E a gente sempre teve essa ideação, assim, de que os designers precisam estar lado a lado para colaborar e trocar ideia, e ir no quadro, e escrever as coisas, e fazer fluxo, e etc. E quando a gente começou a ficar remoto, é um pouco mais complicado fazer isso, né? Então, isso meio que se perdeu e a gente encontrou novas formas de se trabalhar remotamente. Então a gente tem que ficar conversando pelo Slack o dia todo praticamente, a gente usa ferramentas feito Figma, feito Adobe XD para poder trabalhar e fazer co-creation, né? Tem que trabalhar junto na mesma funcionalidade que a gente está criando. E realmente antes tinha toda essa interação, né, entre os designers e agora a gente está todo mundo distante, né? E também o que torna mais difícil é que os clientes da gente são fora. Na verdade, eu vou até refazer essa frase. Não é tão difícil, porque a gente já estava acostumado. A gente tinha clientes fora do Brasil. A gente ainda tem esses clientes. E a gente sempre lidou com esses clientes de forma remota, né? Então, toda vez que a gente ia fazer uma entrega, a gente marcava uma reunião por vídeo. E toda vez que a gente ia fazer um teste com o usuário, a gente também fazia remotamente, né? Então, isso acabou que não mudou. Não foi um impacto tão grande pra gente. Então, eu acho que a única parte ruim realmente foi ficar longe do time, ficar longe das interações do dia a dia, sabe? Que isso é muito importante para qualquer contexto assim, de trabalho da gente. Então, eu acho que é o que eu mais sinto falta hoje em dia, é isso. E o que realmente mudou é porque eu estou em casa 24 horas por dia. E todo esse contexto de pandemia deixa a gente um pouco ansioso,
E uma coisa que tem rolado bastante é, por exemplo, quando você está no dia a dia, no seu emprego, e você tem uma reunião, por exemplo, você consegue ter essa reunião e depois vai todo mundo pro cafezinho, né? Então você, com a mesma pessoa que talvez você teve uma discussão e, tipo, bateu uma bola ali, tipo, você consegue na hora olhar no olho daquela pessoa e entender que é sobre trabalho, por exemplo, sabe? E quando você tá remoto no vídeo, a reunião acaba e fica por isso mesmo. Então você fica meio assim, porque você não sabe como foi, sabe, o processo. Então, para mim, essa é uma dificuldade que eu tenho hoje em dia também. Mas mudou bastante assim para mim, porque, por exemplo, antes eu não considerava um trabalho remoto, sabe, de forma alguma. Assim, se alguém falasse para mim, você quer ser um designer remoto, tem uma vaga aqui remota, eu não considerava isso. E hoje eu já gosto de estar em casa, sabe? Eu crio uma relação diferente com o trabalho e com a minha casa. E aí eu imagino que várias pessoas também estejam passando por isso e talvez tenham a mesma percepção que eu, sabe? Essa percepção não é só contigo, não. Fica tranquilo. É uma coisa que está rolando geral. Nessas conversas que eu estou tendo, muitos dos relatos passam por essa dificuldade da interação social ser mediada, não ser mais aquela coisa física, presencial, você poder pegar nas pessoas e dizer, bicho, foi mal. Exatamente, né? E tal. É complicado. A gente ainda tem, enquanto sociedade, a gente ainda tem muito para evoluir. Pois é, uma coisa que a gente preza muito lá na Guava é a cultura da empresa, sabe? E o que é a cultura da empresa? É o dia a dia da gente, é a gente estar tomando um cafezinho, é a gente trocar ideia sobre política, é a gente trocar ideia sobre novidades de design, de desenvolvimento, sabe? E por mais que a gente tenha canais para fazer isso no Slack, por exemplo, não é tão natural, sabe? A gente acaba fazendo isso mais hoje em dia para não perder o tato, não perder o contato com as pessoas. Mas eu sinto falta disso também. Então, você tem mais uma relação de trabalho com as pessoas e menos uma relação cultural, sabe? Então, se eu fosse também continuar trabalhando remoto, eu ia sentir falta disso, em algum momento. Pois é. A gente vai ter que se acostumar. Vamos lá. Eu tenho uma perspectiva da gente passar pelo menos mais uns 6 meses nessa situação e voltando aos pouquinhos, sabe? E eu também acho que a gente vai acabar mudando a forma que a gente contrata também, porque atualmente a gente contrata pessoas que vão ficar no escritório. Então a gente não tem essa mentalidade ainda de contratar pessoas para ficar totalmente remota, sabe? A gente não contrataria uma pessoa, por exemplo, que mora no Rio Grande do Sul, a menos que ela quisesse vir para cá, para Recife, e ficar junto da gente. E eu acho que isso vai acabar mudando tanto para a Guava quanto para outras empresas também, né? É bem por aí. Como eu estava brincando com um amigo que eu estava conversando a respeito. É o fim do mundo como a gente conhecia. A partir dessa quebra de paradigmas no plural, tudo a gente vai ter que repensar. Essa questão do não contratar um cara para trabalhar remoto. Mas e antes da gente ir para a próxima pergunta, só para te interromper, parabéns por não ter usado o termo novo normal. A gente não vai usar ele aqui hoje, então vamos se manter. Beleza. Na verdade, desde que teve a eleição, eu acho que é sempre um novo anormal. O novo anormal todo dia. O novo anormal todo dia. Novo anormal. Mas vamos lá. Eu vou ter que cortar isso. Por favor. Mas vamos lá. Felipe, vê só. Na tua percepção, quais são as competências e quais são os conteúdos que um profissional pretende, de uma pessoa qualquer, não precisa ser um profissional, um estudante mesmo, que pretende trabalhar nessa área? Quais são as competências e quais são os conteúdos que esse cara tem que ter desenvolvido? Tá. Primeiro, a gente está falando de UX, UI, né? Design de produto, design de interação. Então, hoje em dia existe muito essa discussão do que é ser um designer nessa área, né? Então, a gente tem designers que são generalistas, que sabem um pouco de tudo e ele é bem flexível na empresa. E a gente tem um profissional que ele é mais especialista. Então, a gente tem um especialista e um generalista. Hoje em dia eu me considero uma pessoa generalista na Guava. Então, eu acho que é muito importante para a pessoa generalista ela estar atenta desde o começo de um projeto, sabe? Desde o momento, a parte estratégica de pensar, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando um produto aqui e quem são meus usuários, entender todos os dados que você tem em mãos para poder começar a fazer realmente, botar em prática uma interface e botar em prática um projeto. Então, o designer generalista ele está atento a tudo isso e ele está lidando com muitas informações ao mesmo tempo. Geralmente esse perfil funciona muito bem para quando você está numa empresa pequena, quando você tem um produto um pouco menor, sabe? E aí, se você quer realmente ser um designer especialista em pesquisa, por exemplo, um designer que é especialista só em UI ou, sei lá, de repente fazer front-end, você vai ter que realmente estudar bastante e você provavelmente vai ser alocado numa empresa grande, né? Que é o que acontece com a maioria dos especialistas hoje em dia.
Então, eu, como generalista, eu sempre digo que você tente se situar bastante no que está acontecendo, no que você faz, né? Tipo, eu, por exemplo, mais recentemente sempre fui um designer muito visual, então mais recentemente eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre pesquisa e essa relação com o usuário, sabe? Então, criando sistemas na Guava hoje em dia, eu tenho uma relação diferente, sabe, com as pessoas para quem eu estou criando. Então, a gente tem um projeto lá onde eu lido desde do contato assim com o stakeholder, que a gente chama, né, que é a pessoa responsável pelo projeto. E aí ele passa para a gente o que ele quer e a gente tem que validar a ideia dele, né? E para validar a ideia dele, a gente tem que trabalhar com os usuários. A gente tem que entender se o usuário realmente vai validar aquilo, se o que ele realmente pediu é necessário para aquela pessoa, né? Então, são competências bem distintas. Para mim, eu não sei, eu sempre me cobro bastante para aprender essas coisas que eu não sei ainda, sabe? De como é todo um processo de um projeto. Então, também, quando eu fui para a Guava, eu aprendi a parte de programação. Eu sempre curti motion design, e eu sempre fiz motion design no After Effects. E After Effects, ele não é a melhor forma de se fazer motion para um software, por exemplo, não é a melhor forma para fazer motion para um aplicativo. Então, eu tive que aprender programação, eu tive que aprender HTML e CSS, justamente para poder implementar o que eu achava que funcionaria, sabe? Então, foram coisas que eu fui aprendendo. E, tipo, se você realmente quer ser esse designer generalista, esse designer que sabe um pouquinho de cada coisa, tente entender essa relação com o usuário, tente advogar pelo usuário, tente aprender um pouquinho de código, tente aprender um pouquinho de UX, um pouquinho de UI, e você vai se dar muito bem, porque se você está dentro desse contexto de uma empresa pequena e média, que tem vários clientes, isso vai se fazer bastante útil, né? Eu nunca estive numa situação de um designer especialista. Então, se eu fosse ser cobrado hoje em dia para eu virar especialista em alguma coisa, me especializar, por exemplo, só em interface ou só em pesquisa, eu acho que eu não iria me sentir tão feliz feito eu sou hoje, sabe? Porque hoje em dia eu trabalho em vários contextos diferentes. A gente é uma empresa de software pequena, então a gente tem tipo 6 clientes diferentes. E são clientes que vão desde um consultório dentista, tipo, é um sistema que gerencia consultórios. Tem outro que lida para vender lingerie pela web e tem outro que é do mercado livre de energia. Então são clientes com contextos bem diferentes e eu consigo, sendo generalista, fazer um pouquinho de cada coisa dentro desses clientes, sabe? Então, para mim, funciona bastante. O termo generalista é muito fancy, assim, né? Parece que o cara, tipo, não, você é um designer generalista. Mas o designer generalista, ele se forma no sufoco. Porque ele entra numa empresa que precisa de uma pessoa que vai fazer o código. Aí não tem ninguém para fazer, ele vai ter que aprender. Ele precisa de alguém para fazer uma pesquisa. Ele vai lá e tem que aprender, sabe? E um cara, quando é especialista, ele vai entrar numa linha de produção de uma fábrica, sabe? Tipo, saiu alguém, ele vai substituir aquela pessoa e vai ficar sempre fazendo aquela coisa sem saber qual o resultado daquilo na outra. Curto muito ter essa visão do todo e... Não sei, tipo, é questão de gosto também, sabe? Se você quer, tipo, realmente desenvolver o produto do zero e ver ele nascer, crescer e morrer. Felipe, qual a importância da tua formação acadêmica na tua atuação profissional? Tá. É uma pergunta complicada. Tipo, hoje em dia, tudo que eu faço, no fim das contas, envolve algo visual ou de comunicação. Tá? Então, design gráfico, para mim, a formação de design gráfico, ela me deu ferramentas para eu realmente poder criar artefatos para poder apresentar melhor meu trabalho, comunicar melhor meu trabalho. Eu não estou nem falando de deixar as coisas bonitas, porque não é a proposta do design gráfico. Mas hoje em dia eu consigo criar interfaces porque eu sigo conceitos e heurísticas que eu aprendi com design gráfico. Então, uma interface que eu vou criar é diferente de uma pessoa que se formou em publicidade e vai criar, por exemplo, sabe? Então, a gente usa formas diferentes, a gente tem uma certa empatia pelas pessoas para quem a gente está criando, sabe? Porque quando a gente está criando uma peça do design gráfico, a gente sempre pensa no tamanho da fonte, se aquilo vai estar adequado para 90% da população. A gente sempre se importa com a mensagem que a gente está passando ali, sabe? A gente se importa com a cor que a gente está usando. Então, hoje em dia, criando sistemas, eu tento trazer isso para o meu dia a dia, sabe? Não que publicidade, por exemplo, não fornecesse para os alunos, para quem se formou, enfim. Mas todos os designers que eu sei, que eu vejo que se formaram em design gráfico, tem essa ferramenta extra, assim, na caixinha de ferramentas para poder se comunicar melhor, sabe? E, enfim, construir, não projetos melhores, mas ter uma eficiência um pouco maior nesse sentido, sabe? Então, para mim, tem sido muito massa, assim. E, por exemplo, quando a gente está na faculdade aprendendo a usar o Photoshop e a usar as ferramentas de design, né, que a gente usa no dia a dia,
a gente não pensa que código HTML e CSS pode ser uma ferramenta também, sabe? Então, quando eu me situei disso, de que realmente o código ele é uma forma de eu poder me expressar e trazer esse lado visual para a interface, eu comecei a aprender também, eu tomei gosto por isso. Eu vi que no final também é a mesma coisa de criar no Photoshop e no Illustrator. A forma que você está criando é só um pouquinho diferente, mas é uma forma de se expressar também, sabe? Um pouquinho então, diferente. É um pouquinho diferente. As pessoas fazem... Acham que programar também é, tipo, sei lá, entrar ali, escrever milhões de linhas de código e cuspir alguma coisa do outro lado, sabe? Mas a programação que eu faço é basicamente estilizar as coisas. É pegar um componente que eu criei na interface e transformar aquilo em código. É isso. Então, para mim também isso é fazer design gráfico até certo ponto também, sabe? A diferença é que tem essa camada que está sempre andando em paralelo, que é o usuário, que é uma pessoa que é para quem a gente está criando aquilo, né? E uma coisa que a gente faz quando a gente está pensando em design gráfico é a gente muitas vezes cria só tá fazendo uma revista. E aí a gente vai pensar em como a gente vai criar uma navegação para aquela revista, sabe? Como a gente vai criar um menu, um index que a pessoa sinta enquanto ela estiver navegando na revista que aquilo é uniforme, que aquilo é adequado, sabe? Então, tipo, quando eu faço interfaces também, eu tento trazer isso um pouquinho. E é engraçado que quando eu fiz meu TCC contigo, né? Sim. Tipo, minha formação, ela foi totalmente design gráfico. E tu trouxe um pouquinho desse lado digital e tal. E foi quando eu percebi que talvez o design de interação fosse para mim, né? E a gente tá falando de 2010. 2010, tipo, o design de interação como a gente conhece hoje em dia estava nascendo, porque a Apple tinha lançado em 2007, tinha lançado o iOS, tinha lançado o iPhone, né? E 3 anos depois lançou o iPad. Então, eu me interessei bastante e eu consegui conciliar, tipo, o design de interação com o design gráfico. Eu criei uma revista para o iPad. Então, a maior prova de que, tipo, o design gráfico me ajuda é até meu TCC, porque eu realmente consegui aliar essas duas coisas, sabe? E tive um resultado massa, no fim das contas. Muito massa. Seu trabalho, seu TCC, ele... Vamos lá, vou encher a sua bola. Seu TCC, ele criou tendência dentro do curso. Sério. Não, Sério. Depois do seu TCC, vocês chegaram para mim, nada mais, nada menos do que mais 4 revistas digitais para rodar em iPad. Entendeu? Que massa, velho. Sim. Foi e possivelmente fabuloso. Deve ter formado outros designers de interação, né? Tipo, as pessoas devem ter criado gosto por isso, sabe? Com certeza, eu sei de gente que seguiu esse caminho e que foi para essa área por conta dos TCCs que foram apresentados, executados e apresentados naquela época. Tenho total consciência disso, total consciência. Total. Eu tenho uma impressão com relação a isso que tu falou do, tipo, sei lá, sistemas, aplicativos, por mais que já pareça ser algo antigo pra gente, mas é muito novo para quem tá entrando à procura de um curso ainda, sabe? Então, se a pessoa tem interesse por design gráfico e você, no curso, oferecer para ela outros meios, outros caminhos, ela com certeza vai se identificar, que foi o meu caso. Eu entrei querendo ser ilustrador na ESO, tá ligado? E eu acabei virando um designer de interação, tá ligado? Então, eu encontrei na tua cadeira, no teu curso, os meios para poder fazer isso, sabe? E o interesse por algo que eu não conhecia e de que não era para mim. A função da universidade é essa, né? É abrir abrir a cabeça da galera para as possibilidades que estão por aí. É a função da universidade. E a gente vive numa cidade que, por exemplo, a gente não tem muitos designers famosos, designers especialistas, onde a gente vai gerar o interesse nas pessoas de ser um especialista, por exemplo, e de atrás de um curso mais especialista, por exemplo, em pesquisa ou só de UI e tal. Então, acho que realmente a gente está no tempo de gerar interesse por várias áreas, sabe? E assim, eu não tenho nenhum pé atrás, nem com um lado, nem com o outro. Se o cara quer ser só ilustrador, vá na fé. Se o cara quer ser o cara que ataca, defende, bloqueia, faz tudo, de boa também. Tem espaço no mercado para todo tipo de perfil. Vamos lá para a última pergunta, viu? Tá, manda bala. Então, Felipe, a pergunta que eu gosto mais do que a anterior. Que conselho tu daria para o cara que está ali, meio pro fim do curso, meio na dúvida que caminho seguir, que pensa e está pensando em trabalhar nessa área? Vou refazer a pergunta. Que conselho tu, de hoje, daria para o Felipe Soares de lá de 10 anos atrás, 11 anos atrás? Tá. Mas eu voltaria no tempo e diria: escreva mais. Escreva mais sobre as coisas que você sobre as coisas que você aprende no dia a dia, sobre as soluções que você gera no dia a dia, sabe?
Até um tempo atrás as pessoas tinham mania de criar blogs e falar sobre elas. Então, hoje em dia a gente tem mania de designers criando blogs no Medium para falar sobre o trabalho deles no dia a dia. Então, se eu tivesse saindo hoje, tivesse trabalhando como UX e UI designer, com certeza eu iria tentar documentar mais as coisas que eu faço. Eu tentaria até para poder impactar outras pessoas também, sabe? E escrever mais, consolidar mais meus pensamentos nesse sentido. Então, por mais que eu tenha me formado em algo que é extremamente visual e tátil, assim, tangível, eu iria mais por essa abstração, assim, de você poder escrever e vender mais do que você está fazendo, sabe? Porque quando você escreve e fala sobre design, você está vendendo uma ideia para o cliente, por exemplo, você está treinando um pitch de uma ideia também, não sei. E você está gerando recursos para outras pessoas aprenderem em cima disso. Então, acho que essa é a dica que eu daria para quem está se formando agora. Poderia ser mais prático dizer, tente aprender novos estilos de interface, tente aprender métodos de pesquisa, mas tudo isso já é implícito, tudo isso você vai aprender. Então, acho que o que você realmente tem que treinar hoje em dia é essa habilidade da escrita e de poder consolidar suas ideias de uma forma clara, assim, para todo mundo poder entender. E acho que você vai ser um profissional melhor se você fizer isso. Se você não conseguir fazer isso também, tem formas de se documentar que vão além da escrita também, sabe? Faz um vlog, faz um vídeo, faz um canal no YouTube, grava, sei lá, faz o que você quiser. Só, tipo, tenha noção e consciência do que você está fazendo no seu dia a dia e documente isso, porque eu acho que é muito massa assim, você poder olhar para trás, olhar 2, 3 anos e ver o que você estava fazendo, ver o quanto você melhorou, sabe? Então, exato. Hoje em dia também o portfólio do designer, principalmente o designer de interação, é o case. E o case nada mais é do que você escrever sobre o que você fez, sobre como você solucionou um problema, né? Eu tenho um Behance que ele está extremamente desatualizado, né? Tem uns 4, 5 anos, e só tem, se você entrar nele e você clicar nos cases lá, só tem imagem. Então, tipo, se uma pessoa for entrar no meu portfólio hoje em dia e ver quem é Filipe Soares, ele vai ver só trabalhos de branding, trabalhos de, sei lá, um aplicativo que eu tentei fazer na época, mas não vai ter muito contexto sobre aquilo, sabe? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu escreveria mais sobre as coisas que eu criei, escreveria melhor um case sobre um produto que eu desenvolvi. Então, é algo que eu ainda não tenho 100% para mim hoje em dia e eu venho tentando aprender. E eu sinto muita falta hoje em dia, porque eu não treinei isso no passado. Então, essa seria a minha dica. Tem outra também. É uma dica muito boa, viu? Uma dica muito boa. Mas vai, manda a próxima. A outra é organização. Então, não adianta você tocar o dia a dia com a barriga, né, sem ter uma noção, por exemplo, do que você vai fazer na semana, sem ter uma noção do que você vai fazer no dia seguinte. Então, uma coisa que me ajudou muito foi ter uma noção, assim, ter metas, ter to-do lists, ter uma agenda, tipo, me organizar mesmo, sabe? E eu acho que isso é muito benéfico para todo designer também, porque você consegue explorar mais coisas, otimizar melhor seu tempo, enfim. É uma dica menor, mas que funciona também. 2 dicas muito boas. Ainda na primeira dica, nessa área específica de UX, como você disse, né, o portfólio não é a imagem do negócio, o portfólio é o case, é contar como foi que chegou ali, contar como chegou naquela imagem final, não é só a imagem. E se a gente parar para prestar um pouco de atenção, portfólio de branding, portfólio de identidade visual, pegando o termo bem antigão, não basta mostrar a imagem. Exato. Vira e mexe, chega um aluno para mim e faz, Caparica, o que é que tu acha aqui dessa marca que eu fiz? Aí eu olho para a marca e faço, tá. E aí, conta mais. Isso é para quem? Isso é para quê? Isso é por quê? Eu começo a fazer pergunta e o cara fica sem entender. Não, pô, só quero saber se tu gostou. Eu fiz, então, para saber se eu gostei ou se não gostei, tu tem que me dizer quem é o cliente, qual é o objetivo do cliente com essa marca. Contar a história. É a mesma coisa, é o case, tá ligado? Uma coisa que funciona muito pra mim hoje em dia, as pessoas perguntam, Felipe, tu é muito rápido, velho. Como é que tu faz as coisas? Tipo, caramba, eu te dei o negócio e quando tu começou a executar, tu no instante terminou. Então, tipo, para mim, hoje em dia, a parte conceitual, a parte de você abstrair uma informação que você tem e fazer daquilo algo massa, pode ser só uma tipografia, mas se aquela tipografia ali tiver um sentido enraizado assim no que o cliente quer, tiver um propósito e for massa, você vai executar aquilo em segundos, tá ligado? Então, tipo, passe mais tempo pensando sobre as coisas que você faz também, sabe? E quando você for executar vai ser muito mais tranquilo. Então, por isso que eu sou muito agnóstico hoje em dia de ferramenta, porque, velho, dependendo da ideia que eu tiver, eu vou conseguir executar aquilo, tá ligado? E, tipo, vai ser uma execução rápida, porque, velho, a ideia funciona, a ideia tá ali, tá ligado?
E assim, eu tenho que concordar com o pessoal. Você sempre foi muito rápido. Sempre foi. Agoniantemente rápido. Aceita, velho. Não luta contra isso. Se eu tiver... Se eu puder aqui dar mais uma dica, tu tava falando aí, né, e tipo, quando você se forma, né, tipo, o Renato se formou com o TCC e ele não deu andamento ao projeto dele, né, mas eu também, quando eu me formei, eu fiz a revista e eu fui trabalhar numa agência de propaganda, então, beleza. Eu aproveitei esses últimos 10 anos para explorar bastante, assim, tudo que eu podia, sabe, e hoje em dia eu não abri a mão dos caminhos que eu tracei, assim, por exemplo, eu trabalhei em agência de propaganda, aprendi um pouco de marketing, aprendi mais de branding, aprendi a interagir com o cliente, tipo, e também tipo, é tudo uma experiência que você vai acumulando e torna você um profissional melhor lá na frente, sabe? Então eu como um profissional generalista hoje em dia, eu pego toda essa minha carga e coloco no meu dia a dia hoje em dia, então ele funciona muito bem. Então, se você puder explorar, se você realmente se informar com uma coisa e você curtir bastante ela, e se em paralelo também você curtir outra coisa, dê chance para aquilo também, porque eu acho que vale a pena. Vale 100% a pena. Mas, Felipe, vê só, a gente tá chegando aqui, segundo o meu roteiro aqui, que eu tô lendo aqui do lado, a gente tá chegando no final. Essa é a parte que eu agradeço absurdamente a sua contribuição com essa história maluca que eu inventei aqui, de chamar esse pessoal para conversar. Era esse tipo de fala, de perspectiva, de visão de mercado, de carreira, que eu queria passar ao pessoal. Muito obrigado. Pô, muito obrigado, cara. E eu espero que a gente não espere mais 10 anos para poder fazer outro encontro desse, e que se você puder me chamar de novo, tamo aí. E eu espero que... Eu vou encher o saco. Isso. Pode falar à vontade, velho, quando precisar. Vou falar, fique tranquilo. Mas é isso, Nossa, bicho. Dá tchau. Tchau, galera. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.